Você já reparou como é cansativo tentar controlar tudo? A vida, os resultados, as pessoas, o futuro. Há dias em que parece que, se você soltar um pouco, tudo vai desabar. Mas o que poucos percebem é que o peso que te esgota não é o da vida, é o do controle. E talvez Deus esteja apenas esperando o momento em que você finalmente vai parar de lutar sozinho e dizer: eu confio. O controle é a ilusão mais sutil que o ser humano carrega. A mente acredita que pode prever, planejar, antecipar, proteger-se de tudo. Mas a verdade é que o controle é uma armadura feita de medo. Ele nasce da desconfiança em Deus. E quanto mais medo você sente, mais você tenta controlar. Mas quanto mais tenta controlar, mais distante você fica da fé. Porque a fé só começa quando o controle termina. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. E é exatamente isso que acontece quando você insiste em controlar o que pertence a Deus. Enquanto você luta para dominar as circunstâncias, a vida tenta te ensinar a confiar. Enquanto você quer respostas, Deus te convida a descansar. Enquanto você força, Ele apenas observa, esperando o momento em que o seu cansaço se transforme em rendição. Porque a fé não nasce no esforço, ela nasce no abandono. E talvez seja por isso que, ultimamente, nada parece funcionar. Porque você está tentando empurrar portas que Deus quer abrir com calma. Está tentando resolver sozinho algo que só pode ser resolvido no silêncio da entrega. O céu não se move pela sua pressa, se move pela sua confiança. E a verdade é que Deus não precisa da sua força. Ele precisa da sua permissão. Quando você solta o controle, o invisível começa a agir. Mas o ser humano teme o vazio, teme o silêncio, teme não estar no comando. E é nesse medo que mora a maior barreira espiritual, a incapacidade de confiar no tempo de Deus. A fé é a arte de permanecer em paz, mesmo quando você não tem garantias. É caminhar no escuro, sabendo que existe uma luz, mesmo que você ainda não consiga vê-la. É dizer amém antes da resposta chegar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que precisaram soltar o controle para viver o milagre. Abraão teve que deixar sua terra sem saber para onde iria. Moisés precisou colocar o cajado no mar antes de ver as águas se abrirem. Pedro teve que dar o primeiro passo sobre a água antes de ver o impossível acontecer. E você? Deus está te chamando para confiar antes de entender. Porque o milagre nunca acontece no controle, acontece na entrega. O medo tenta te convencer de que, se você soltar, vai perder. Mas o medo mente. O que você perde ao soltar o controle não é segurança, é peso. Você se liberta do fardo de ser o Deus da própria vida. E quando você sai do trono, Deus volta para o lugar dele. A fé começa onde o medo termina. E o medo termina quando você confia. Jung dizia que a alma é como um rio. Quanto mais você tenta contê-lo, mais turbulento ele fica. Mas quando você permite que ele flua, ele encontra naturalmente o caminho do mar. A fé é esse fluxo, o movimento natural da alma em direção a Deus. Você não precisa controlar o curso do rio, apenas confiar que ele sabe onde deve chegar. O que parece caos é muitas vezes apenas Deus reorganizando o seu destino. O controle é uma forma de defesa emocional. Você o usa para tentar se proteger de frustrações antigas. Talvez porque foi decepcionado, traído, rejeitado e aprendeu a acreditar que se você não cuidar de tudo, ninguém mais vai cuidar. Mas o problema é que essa armadura que te protege também te impede de ser curado. Porque a cura só acontece quando você se abre. E Deus só entra onde há abertura. Por isso, enquanto o medo governa, a fé fica trancada do lado de fora. Deus não quer te ver exausto, tentando ser o autor da própria história. Ele quer te ver leve, descansando na certeza de que a vida está nas mãos certas. É preciso entender que o controle é uma forma disfarçada de incredulidade. Quem confia não precisa ter todas as respostas, precisa apenas estar no lugar certo, aos pés de Deus. E é nesse lugar que o impossível se torna natural.
quantas vezes você se viu dizendo, eu confio em Deus, mas por dentro ainda tentava forçar as circunstâncias? A fé não é um discurso, é uma entrega silenciosa. É abrir mão da necessidade de entender tudo e apenas permanecer. Porque quando você tenta entender, você raciocina, mas quando você confia, você obedece. E a obediência é o idioma da fé. A fé não é contrária à razão, ela apenas vai além dela. Ela te leva a um nível onde a lógica humana não alcança. Porque o que é impossível para o homem é apenas o ponto de partida para Deus. E Ele sempre trabalha em silêncio, justamente para que você aprenda a ouvir. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de continuar apesar dele. E essa decisão só é possível quando você solta o controle. No fundo, você não quer controlar, você quer segurança. Mas o que Deus está tentando te mostrar é que a segurança verdadeira não está em dominar o futuro, mas em confiar no autor dele. Ele não te pede para parar de planejar, mas para parar de se desesperar. Porque a fé não é passividade, é confiança ativa. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem entender como tudo vai se resolver. É caminhar sem mapa, guiado pela paz. E existe um momento na vida de todo aquele que ora, em que Deus silencia e você se sente sozinho. Mas esse silêncio não é abandono, é o teste da entrega. É como se o céu dissesse, agora é sua vez de confiar. Porque o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você continua acreditando mesmo quando não sente nada. É nesse vazio que a fé amadurece. Carl Jung chamava isso de a noite escura da alma, o processo em que o ego precisa morrer para que o espírito possa nascer. E Deus permite esses momentos não para te punir, mas para te libertar da necessidade de controle. Porque só quando o ego se cala é que a alma escuta. E quando a alma escuta, o medo se dissolve. O que sobra é fé. Pura, silenciosa, transformadora. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Respirar fundo, soltar o controle e dizer, Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. É nesse instante que o céu começa a agir. É nesse instante que o medo se curva diante da fé. E é nesse instante que o invisível começa a se mover. E se você quer aprender a viver nesse estado de confiança contínua, onde a mente se alinha à fé e o medo perde força, eu te convido a conhecer o meu e-book, disponível no link da descrição. Nele, eu te mostro como reprogramar seus pensamentos, silenciar o medo e desenvolver uma fé inabalável, para que você viva em ordem espiritual e emocional, no fluxo da vontade de Deus. Comente abaixo, eu confio em Deus, mesmo sem entender. Escreva essa frase e entregue simbolicamente o controle nas mãos de quem sabe o caminho. A fé não é o oposto do medo. Ela é o que nasce quando você decide não deixar o medo te dominar. Enquanto o medo tenta te paralisar, a fé te convida a caminhar. Enquanto o medo diz, e se der errado? A fé sussurra. E se for exatamente isso que Deus preparou para mim? É nesse contraste que o ser humano é testado, porque a fé verdadeira só é provada quando o controle é perdido. O medo é o grito do ego tentando sobreviver. A fé é a voz do Espírito lembrando que você nunca esteve só. E quando você escolhe ouvir essa voz interior, calma, firme, invisível, o mundo exterior começa a mudar. Porque o que acontece dentro é o que determina o que se manifesta fora. A mente que confia atrai direção. A mente que teme atrai confusão. Por isso Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na paz. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos enfraquece e aquilo que aceitamos nos transforma. A fé começa quando você aceita que não tem controle, mas que tem acesso a algo muito maior. Você não precisa saber o caminho, precisa apenas seguir a luz que ele acende a cada passo. A fé não é um mapa, é uma bússola. E essa bússola sempre aponta para a mesma direção, confiança. Deus não espera que você entenda tudo, Ele só espera que você se entregue. Porque entender é uma função da mente, mas confiar é um movimento da alma.
E Deus habita no lugar onde a mente se cala e o espírito obedece. Quando você tenta racionalizar tudo, se desconecta da fé. Mas quando você apenas confia, o invisível se move. Olhe para a história de Pedro. Ele só andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando olhou para as ondas, o medo entrou. E quando o medo entrou, ele afundou. É assim conosco. O medo faz você focar no vento, nas tempestades, nas incertezas. A fé faz você focar na presença que te sustenta mesmo quando tudo parece desabar. O controle te afunda. A confiança te mantém de pé. Quantas vezes você tentou segurar algo que Deus estava pedindo para você soltar? Quantas vezes insistiu em caminhos que já estavam fechados, apenas porque tinha medo de recomeçar? Às vezes, Deus te deixa perder o controle de propósito, não para te punir, mas para te libertar. Porque enquanto você insiste em ser o condutor, ele não pode ser o guia. E quando você finalmente solta, as coisas começam a se encaixar sem esforço. É como se a vida respirasse de novo. O caos se organiza, o coração se acalma e o medo se transforma em direção. A entrega é o ato mais poderoso de fé. Porque quem confia de verdade não precisa forçar, apenas flui. Deus não precisa da sua ansiedade. Ele precisa da sua disposição em seguir mesmo sem entender. O controle é movido pelo medo de perder. A fé é movida pela certeza de que nada é perdido quando se está nas mãos de Deus. E é essa certeza que sustenta quem escolhe caminhar com Ele. O medo cria resistência, e toda resistência bloqueia o movimento do invisível. A fé, ao contrário, é rendição, e toda rendição abre portas. A diferença entre quem avança e quem trava não é talento, é confiança. Deus não chama os mais preparados, Ele prepara os que confiam. E essa preparação, muitas vezes, passa pelo desconforto de não ter o controle. Carl Jung dizia que a vida pede equilíbrio entre ordem e caos. E a fé é o ponto de equilíbrio entre os dois. Ela não elimina o caos, ela dá sentido a ele. A fé não evita o deserto, mas faz dele um campo fértil. É no deserto que você aprende a depender. É na escassez que você descobre o valor da confiança. É na solidão que você entende que Deus nunca saiu do seu lado. Deus não quer te ver com medo do amanhã. Ele quer te ver presente confiando no agora. Porque o futuro pertence a Ele e o presente é o lugar onde Ele te encontra. Cada vez que você ora dizendo, seja feita a tua vontade, o céu se movimenta. Mas se você ora e ainda tenta controlar, o céu espera. Ele espera o momento em que sua boca e seu coração dirão a mesma coisa. Porque a fé não está nas palavras, está na entrega silenciosa. Talvez hoje Deus esteja apenas te esperando soltar. Soltar a necessidade de entender tudo. Soltar o medo de errar. Soltar a dor de controlar o incontrolável. O controle é pesado porque é um fardo que nunca foi seu. E toda vez que você o carrega, se afasta da leveza da fé. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para sentir essa leveza, você precisa colocar o fardo nas mãos certas. O medo te faz acreditar que, se você não fizer algo, tudo vai desmoronar. Mas a fé te mostra que Deus já está sustentando tudo, mesmo sem você perceber. O que está te cansando não é o trabalho, é o medo de perder o controle. O que te exaure não é o caminho, é o esforço de querer ser o condutor e o passageiro ao mesmo tempo. Deus não te pede para parar, Ele te pede para confiar enquanto caminha. E há uma diferença enorme entre agir por desespero e agir por fé. A fé age em paz, e tudo o que nasce da paz dá certo no tempo certo. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a definição mais pura da entrega. Não é desistir, é confiar. É permitir que Deus reescreva o que você escreveu errado. É abrir mão da ansiedade de prever o fim e se entregar à sabedoria de quem conhece o começo, o meio e o propósito de tudo. A fé começa onde o medo termina.
E o medo termina quando o controle acaba. Por isso, cada vez que a vida te tirar o chão, lembre-se, Deus está te ensinando a voar. E você só descobre o poder das asas quando solta o medo de cair. O controle te prende à terra, a fé te faz tocar o céu. E é no momento da entrega que o milagre acontece. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste não apenas persiste, se fortalece. Por isso, pare de resistir à entrega. Solte o controle, porque quando você finalmente soltar, vai perceber que Deus já estava no comando o tempo todo. E o que parecia perda era apenas direção. O que parecia atraso era apenas preparação. E o que parecia o fim era apenas o começo de algo que a sua fé está prestes a ver. Comente abaixo: eu solto o controle e confio em Deus. Escreva essa frase e entregue em fé tudo aquilo que você ainda tenta controlar. Quando você solta o controle, o que acontece não é o caos, é a reorganização divina. Deus nunca destrói sem o propósito de reconstruir. Mas a reconstrução só começa quando você para de tentar ser o arquiteto do próprio destino. Enquanto você tenta decidir o tempo, o modo e o resultado, Ele observa com paciência, esperando o momento em que a sua vontade cansada finalmente se rende à dele. A fé não é uma emoção, é uma escolha. Ela é o ato consciente de dizer: eu não entendo, mas confio. E quando essa frase sai da boca e entra no coração, algo muda na atmosfera. O invisível começa a se mover, não porque Deus decide agir de repente, mas porque a sua resistência cedeu. Deus sempre quis agir. Foi você quem tentava conduzir o processo. Carl Jung dizia que a criação surge do caos. E espiritualmente, é exatamente isso que acontece quando você entrega o controle. A fé não te protege do caos. Ela te ensina a encontrar sentido dentro dele. Porque às vezes o caos é apenas a forma que Deus usa para desmontar o que estava construído fora da vontade dele. O caos é o terreno da transformação. Ele te força a abandonar o velho, a revisar o que estava desalinhado e a confiar que algo novo está nascendo. A entrega nunca é confortável. Ela dói porque destrói o ego, e o ego odeia perder o controle. Mas o que o ego chama de perda, o espírito chama de libertação. Deus não quer o seu controle. Ele quer a sua confiança. E confiar é abrir mão de saber o próximo passo sem parar de caminhar. É continuar acreditando mesmo quando o cenário ainda é o mesmo. Porque a fé não é comprovada pelos resultados, é comprovada pela permanência. A maioria das pessoas ora pedindo direção, mas não está disposta a ficar parada até ouvir a resposta. Elas oram e já saem correndo. Mas o mover de Deus não acontece na correria, acontece na quietude. É no silêncio que Ele organiza, é na pausa que Ele revela, é no descanso que Ele cria. E é por isso que muitas vezes Ele precisa te parar, para alinhar o que está fora do lugar dentro de você. O medo te faz correr sem direção. A fé te ensina a esperar com propósito. E o que parece lentidão é, na verdade, precisão. Deus nunca se atrasa, Ele apenas não se encaixa no seu relógio. Ele trabalha em outro tempo, o tempo da maturidade espiritual. Porque o que você quer é um resultado, mas o que Ele quer é a sua transformação. E o controle é o obstáculo que impede essa transformação de acontecer. A fé começa no mesmo lugar onde o medo termina. E o medo termina quando você entende que não precisa saber como vai ser. Apenas quem está com você. Deus não te prometeu um caminho fácil, mas prometeu presença constante. E é essa presença que muda tudo. A diferença entre o desespero e a paz não é o tamanho do problema, é a consciência da presença. Quem sabe que Deus está no barco, dorme mesmo no meio da tempestade. Você já percebeu que a natureza não tenta controlar nada? O rio não força o curso, apenas segue o fluxo. As árvores não competem pela luz, apenas crescem em direção ao sol. Os pássaros não se preocupam com o amanhã, apenas voam. E ainda assim, tudo funciona com perfeição. Jesus disse: olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam,
Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. A criação confia no Criador, e é isso que o ser humano precisa reaprender. O controle é o fruto da desconfiança. É a tentativa de se proteger de uma vida que você ainda não entregou a Deus. Mas a proteção verdadeira não vem do controle, vem da presença. Quando você se alinha espiritualmente, o que te cercava como ameaça começa a se transformar em propósito. Deus não muda as circunstâncias antes de mudar a sua percepção sobre elas. Por isso, antes de mudar o mundo ao redor, Ele muda o seu interior. E quando o interior se alinha, o exterior se reorganiza automaticamente. Jung dizia que a ordem externa é reflexo da ordem interna. E é por isso que, quando você solta o controle, as coisas começam a entrar no lugar. Não porque você fez menos, mas porque você fez do jeito certo, em sintonia. A mente que confia é silenciosa, focada e guiada pela intuição divina. Ela não age por medo, mas por paz. E tudo o que é feito em paz floresce no tempo certo. Deus não precisa de pressa, Ele precisa de espaço. E quando você preenche tudo com ansiedade e controle, não sobra lugar para Ele agir. A entrega é o esvaziamento que antecede o milagre. Deus só enche vasos vazios. Por isso, às vezes, Ele te esvazia, não para te punir, mas para te preparar. O vazio é a evidência de que algo maior está vindo. E o medo que você sente é apenas o eco da sua mente se despedindo do controle. Quando a fé amadurece, o medo se transforma em reverência. Você não teme mais o desconhecido, você o respeita. Porque entende que o desconhecido é o campo onde Deus revela o novo. O medo paralisa, mas a reverência te faz avançar com humildade. E é nessa caminhada que a sua vida começa a se realinhar. As decisões se tornam mais sábias, as conexões mais verdadeiras, os resultados mais leves. Porque agora você não está tentando controlar, está cooperando. O controle é resistência, mas a entrega é cooperação. E quem coopera com Deus nunca perde. Pode até não entender, mas sempre vence. A entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. É dizer, eu poderia forçar, mas prefiro confiar. É parar de empurrar portas e começar a esperar que Deus as abra. E quando Ele abre, ninguém fecha. Quantas vezes você se viu orando e, ao mesmo tempo, tentando resolver o que acabou de colocar nas mãos de Deus? É como se você dissesse, Senhor, eu confio em Ti, mas deixa que eu cuido dessa parte. E é por isso que as coisas não andam. Deus não divide o controle. Ou Ele guia ou você se perde. E a beleza da fé está em permitir que Ele guie, mesmo quando a estrada está escura. Porque quem caminha pela fé não precisa ver o caminho inteiro, precisa apenas enxergar o próximo passo. Jung dizia que o inconsciente se revela em símbolos, e a fé é o maior símbolo da alma desperta. Ela é o sinal de que você está pronto para transcender o medo e viver no fluxo da confiança. A fé é a linguagem da criação. Tudo o que existe foi gerado por uma palavra, e toda palavra nasce da crença. Quando você acredita, você cria. Quando você confia, você atrai. E quando você solta, Deus faz o resto. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você obedeça, porque a obediência é o corpo da fé. E quando a fé ganha forma, o invisível se manifesta. O impossível deixa de ser obstáculo e se torna testemunho. A entrega transforma o medo em movimento, e o movimento é a expressão visível da confiança. Quando a fé se torna estilo de vida, o controle perde o sentido. Então, se você sente que está perdendo o controle, talvez seja Deus te mostrando que é hora de confiar mais. Soltar não é desistir, é abrir espaço. E quando há espaço, o milagre acontece. Porque onde há entrega, há presença. E onde há presença, há propósito. A fé começa onde o medo termina, e o medo termina quando o controle é entregue de volta a quem sempre esteve no comando. Comente abaixo. Eu confio no plano de Deus, mesmo sem entender. Escreva essa frase e entregue o controle das circunstâncias àquele que nunca erra no tempo.
Há um momento em toda a jornada espiritual em que Deus te leva até o limite do controle, não para te quebrar, mas para te ensinar a confiar. É o ponto em que os planos humanos se esgotam, as respostas desaparecem e o silêncio parece ensurdecedor. Mas é nesse exato instante, quando você acha que está sozinho, que o céu está mais perto do que nunca. Porque Deus se manifesta quando o ego se cala. Você percebe que passou a vida tentando segurar as rédeas de algo que nunca foi seu. Tentou controlar o tempo, as pessoas, os resultados. Mas Deus sempre esteve no comando, silenciosamente guiando cada curva, cada dor, cada pausa. Nada foi por acaso. Nem as lágrimas, nem os atrasos, nem as perdas. Tudo fazia parte de um plano maior, um plano que você só entende quando solta o controle. Paul Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme contém o tesouro que você mais precisa encontrar. E é exatamente assim com a fé. O medo de perder o controle é o último obstáculo antes da verdadeira liberdade. Porque quem confia de verdade não teme o desconhecido, o acolhe. A fé é o salto que o medo nunca teve coragem de dar. E quando você finalmente pula, percebe que não estava caindo. Estava sendo carregado. O medo é a prisão da alma. A fé é a chave. E Deus está sempre te convidando a usar essa chave. Mesmo quando as grades parecem indestrutíveis. Você pensa que está preso às circunstâncias, mas está preso às suas tentativas de controlar tudo. O controle é uma ilusão confortável, até que começa a doer. E quando dói, é porque chegou a hora de largar. A entrega não é desistência, é maturidade espiritual. É o reconhecimento de que Deus sabe o que você não sabe. É quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com o plano. E é nesse fluir que a vida começa a acontecer de verdade. As coisas que antes exigiam esforço começam a se encaixar. As respostas que pareciam distantes começam a aparecer. O impossível começa a fazer sentido. Porque quando você se alinha à vontade de Deus, até o caos vira caminho. A fé não remove os desafios, mas muda sua relação com eles. Você não passa mais a orar para que as tempestades parem. Passa a orar para aprender a dançar na chuva. Você não implora para que o deserto acabe. Agradece pela força que o deserto te deu. E é assim que Deus transforma a dor em sabedoria, perda em propósito e espera em maturidade. Porque o controle busca conforto, mas a fé busca crescimento. E crescimento nunca é confortável, mas é necessário. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A fé faz exatamente isso. Ela ilumina o que você negava, transforma o medo em professor e o caos em guia. Quando você para de tentar entender o porquê e começa a confiar no para quê, tudo muda. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer, o que Deus quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva é o começo da verdadeira transformação espiritual. A vida em fé é uma vida em cooperação, não em resistência. Você não precisa forçar portas. O que é seu virá no tempo certo. O que é seu por propósito, ninguém toma. E o que não é, Deus remove, não por crueldade, mas por amor. Porque o amor de Deus também é disciplina. Ele te tira do que te destrói, mesmo que no começo pareça dor. Mas toda dor sob a direção de Deus é cura disfarçada. A fé começa pequena, como uma semente. Mas quando cultivada com entrega, cresce como uma árvore que resiste a qualquer tempestade. Ela cria raízes profundas, não no controle, mas na confiança. E quem tem raízes na confiança, não cai com o vento. A fé não é a emoção passageira, é a estrutura espiritual. É o alicerce invisível que sustenta tudo o que é verdadeiro. E é por isso que o inimigo sempre tenta te prender no medo, porque o medo te impede de ver o poder que já habita em você. A fé não é algo que você encontra, é algo que você ativa. Ela desperta quando a mente decide parar de lutar contra o que Deus já decidiu. É um movimento interno de rendição e coragem. Coragem de não ter o controle. Coragem de crer no invisível.
Coragem de continuar quando o silêncio parece resposta. E é nesse espaço de coragem silenciosa que o milagre se forma. A verdade é que o controle nunca te protegeu, só te cansou. Você tentou segurar as pontas, resolver tudo, entender tudo, prever o futuro, mas Deus nunca te pediu isso. Ele só te pediu fé. E fé não é pensar demais, é descansar no saber. O controle nasce da dúvida, mas a fé nasce da intimidade. Quando você conversa com Deus, você percebe que o futuro já está seguro nas mãos dele. Você só precisa confiar o suficiente para parar de disputar o volante. O controle é como areia escorrendo pelos dedos. Quanto mais você aperta, mais rápido escapa. Mas quando você abre a mão, o vento sopra e o que é seu permanece. Soltar é o ato mais divino que existe. Porque soltar é dizer, Senhor, o meu caminho é teu. E é nesse momento que o céu se movimenta. A entrega é o ponto de contato entre a sua limitação e a grandeza de Deus. Quando você chega ao fim do seu controle, você chega ao começo da providência. Carl Jung dizia que a tarefa mais difícil é abandonar o controle da própria sombra. Mas, espiritualmente, isso significa deixar que Deus transforme o que você sempre tentou esconder. Seus medos, culpas, feridas. A fé é o processo de cura dessas partes. E curar é confiar. Confiar é viver em alinhamento com o divino, sem precisar forçar nada. Quando você vive em fé, tudo que não pertence a você naturalmente se afasta. E tudo o que é seu encontra o caminho até você. A entrega é o segredo de quem vive em paz em um mundo caótico. Porque quem confia em Deus entende que o caos é apenas o prelúdio da ordem divina. O que parece desorganizado é, na verdade, o cenário sendo preparado para a manifestação da promessa. Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. E enquanto você ora, Ele está organizando o que você nem imagina. Mas Ele só age quando você solta. Porque enquanto você tenta controlar, você ocupa o lugar que é dele. A fé é o idioma do céu e a entrega é a sua gramática. Quem fala essa língua vive milagres diários, porque entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o atraso, até o silêncio, até o não. Nada está fora do plano quando você está dentro da vontade dele. Então hoje, respire fundo. Solte o controle. Deixe Deus ser Deus. A fé começa onde o medo termina e o medo termina quando o amor entra. Porque o amor perfeito lança fora todo medo. E onde há amor, há confiança. E onde há confiança, há liberdade. Você nasceu para viver livre, livre do medo, da ansiedade, do controle. Porque aquele que confia em Deus nunca perde o chão. Ele aprende a andar sobre as águas. Ele comente abaixo: eu deixo Deus guiar o meu caminho. Escreva essa frase e declare que o controle da sua vida está nas mãos certas. As mãos de quem nunca falha.